Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, às 8 horas da noite, para darmos início ao nosso estudo sobre a mediunidade. Nós estamos no programa 1, módulo 4, tema 3, as comunidades do plano extrafísico. E hoje eu resolvi trazer alguns vídeos que possam explicar, né, essa questão aí para a gente, com uma linguagem diferente da minha. Então, eu vou colocar alguns vídeos explicativos da TV Mundo Maior. Tem uma explicação bem interessante sobre isso, além também, né, das coisas que eu vou colocar para vocês, claro. Vamos iniciar, então, com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar conosco, nos conduzindo, abrindo os nossos canais de entendimento, abrindo o nosso chakra coronário, para que todas as informações e o chakra do terceiro olho também possam entrar no nosso cérebro e fazer com que a gente possa compreender o que estão sendo trazidos para nós, com graça, com leveza, com harmonia, que a gente possa ter compreensão de tudo isso e que a gente possa aproveitar esse aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar com o vídeo já sobre essa questão das comunidades do plano extrafísico. Depois eu entro um pouquinho aqui nas questões do livro e a gente vai assistindo um vídeo, outro vídeo e tal. Então, vamos lá. Cidades futurísticas, ônibus voadores, dinheiro, emprego. Seriam as cidades espirituais idênticas às que temos aqui? E o umbral? Seria uma espécie de inferno? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. O que são colônias espirituais? Hoje estamos novamente aqui na terceira temporada do programa Mistérios, onde abordaremos o tema Colônias Espirituais. O que você sabe a respeito disso? Vamos esclarecer algumas coisas. Para a doutrina espírita, o mundo espiritual, ao contrário do que foi dito por anos, não se divide em bom e mal. Na verdade, trata-se de um local paralelo ao que vivemos, dividido em colônias. Muito do que conhecemos na Terra se assemelha ao que vamos encontrar nelas. André Luiz nos contou sobre a colônia espiritual mais famosa, Nosso Lar. Sua descrição sobre ela surpreende pela semelhança com a Terra. As colônias do mundo espiritual são uma cópia do nosso mundo? Pelo contrário, a estrutura social, objetos e até mesmo a arquitetura de ambos os lugares são parecidas. A matéria de que são feitos e seu nível de desenvolvimento, no entanto, são outros. Vivemos em uma cópia do mundo espiritual, de forma que nossa tecnologia, por mais próxima que seja, ainda se encontra atrasada. Se ao longo da vida nosso corpo material está atrelado ao espiritual, a morte é o momento em que ocorre uma separação definitiva, quando abandonamos o corpo físico e devemos retornar em perispírito à pátria espiritual. Mas se não existe um lugar inteiramente bom ou ruim, céu e inferno, para onde vamos ao morrer? Para qual colônia vai cada espírito? As colônias espirituais são diferentes umas das outras, são construídas e funcionam justamente com base nos gostos,
hábitos e pensamentos do grupo de espíritos que se encontra nela. Algumas se dedicam ao desenvolvimento das artes, das pesquisas científicas ou a socorrer os mais necessitados. Dessa forma, o espírito recém-desencarnado deve se dirigir ao local onde estão os demais espíritos com quem tem afinidade, de convívio ou que vão ajudá-lo. É possível trabalhar nas colônias, estudar e mandar mensagens aos entes queridos que ainda estão na Terra, mas a principal atividade é a preparação para reencarnar como um novo ser. Muitas pessoas nos questionam sobre a existência de colônias espirituais. O que seriam essas colônias? Então vamos voltar um pouquinho atrás, quando foi feita a imigração de espíritos vindos de outros planetas para cá. Então, quando o pessoal de Capela veio aqui para a Terra, para que pudessem encarnar aqui nesse planeta, eles, antes de aterrarem, vamos assim dizer, eles ficaram na espiritualidade e se agregaram em grupos. E esses grupos eram por afinidade de pensamentos. Então, esses núcleos que foram feitos que foram se tornando as colônias espirituais. Cada uma delas com funções específicas. E como que isso deve funcionar, né? Segundo o relato dos próprios espíritos, eles descrevem a funcionabilidade dessas colônias. Essas colônias são organizações da mesma forma que nós temos as cidades aqui. Então a gente se desloca aqui na Terra de um local ao outro, cada cidade com suas características específicas. E isso ocorre também nas colônias espirituais. Isso não quer dizer que todos os espíritos, ao desencarnarem aqui da Terra, que eles já serão imediatamente recolhidos ou direcionados para as colônias espirituais. Muitos daqueles que morrem, não tendo conhecimento da sua morte, porque a morte é como um sonho, eles continuam no local onde eles estavam acostumados a conviver. Então a gente tem relatos de que pessoas veem espíritos nas próprias casas, aqueles indivíduos que morreram não abandonam aquele local, não abandonam aquela região. E esses espíritos só irão para as colônias espirituais quando se conscientizarem daquilo que ocorreu com eles. Então eles são resgatados por espíritos socorristas que retiram esses espíritos do local onde ele convivia enquanto encarnado e os levam para novos locais. Esses novos locais, com um direcionamento, com uma organização estrutural e social, são consideradas as colônias espirituais. Ônibus, ministérios, dinheiro. As colônias espirituais são cópias do nosso mundo? Essas colônias espirituais, segundo o relato dos espíritos, têm uma funcionabilidade social e organizacional, como nós temos aqui na Terra. Aliás, o que nós temos aqui na Terra é cópia do que existe no plano espiritual. Lá existe uma organização, existe um dirigente, da mesma forma que numa cidade existe um prefeito. Existem os assessores, da mesma forma que existem os assessores dos prefeitos. Existem os departamentos, considerando como um país, vamos assim, que fica mais fácil para nós explicarmos. No país nós temos o presidente, depois nós temos os ministros, cada ministro com uma responsabilidade específica dentro de um setor social. O mesmo ocorre na espiritualidade. Então lá existem hospitais evidentemente. Existem empresas que vão produzir o quê? Bens espirituais, não materiais como a gente conhece aqui, mas eles produzem coisas que servem para aquele grupo, para aquela atividade. Por que que nós não vemos isso? Por que que um avião, ao passar por essa colônia espiritual, não dá trombada com tudo o que existe lá? Com um hospital, com uma escola, com um teatro, com um parque, com um jardim. É porque a matéria nas colônias espirituais
tem uma agregação diferente da matéria que nós temos aqui na Terra. Lá as coisas vibram numa outra frequência, a matéria ela é menos densa, equivale a uma fumacinha. Então as colônias espirituais seriam agregados de fumacinha que elas podem ser atravessadas por objetos físicos daqui da Terra sem que altere a funcionabilidade delas lá na espiritualidade. Equivaleria a nós recebermos uma informação através do nosso telefone celular. O nosso telefone celular recebe uma onda que viaja de um local para o outro e se materializa aqui na imagem, na tela. Essa imagem aqui na tela é virtual, mas ela é real. Então, o que é o real, o que é o imaginário? Lá na espiritualidade, nas colônias espirituais, pela nossa análise, seria tudo imaginário, mas é real para aqueles que estão vibrando naquela mesma frequência, que têm a percepção de ler essas agregações espaciais que dão forma aos corpos físicos, no caso dos espíritos, pelo seu próprio perispírito, e dos objetos que lá existem, veículos, transportes, casas, hospitais, colégios, onde tem a atividade, só que numa densidade diferente, não visível aos nossos olhos, mas perceptível àqueles que estão lá. Como essas colônias são formadas? Que emprego teremos nelas? Quando nós analisamos o conteúdo operacional dessas colônias espirituais, nós vamos verificar que elas se formam através da atividade mental, da mesma forma de pensar. Há uma similaridade na forma de pensamento desses grupos. Então vejam que coisa interessante. Um professor aqui na Terra, ao morrer, indo para a espiritualidade, ele continuará sendo professor lá imediatamente? Nem sempre. Aqui na Terra ele exerceu uma função, ele desenvolveu uma função. Essa função é conhecimento dele. Ao chegar lá, ele vai usar isso de imediato? Evidentemente que não. Ele vai ter que se adequar às condições de lá e, se houver necessidade de ele exteriorizar o conhecimento como professor, ele será um professor na espiritualidade de acordo com a capacitação e a adequação das necessidades de lá. Porque aqui ele foi útil nessa função. Não quer dizer que obrigatoriamente ele terá essa função lá. O próprio relato de André Luiz, né, quando ele vai para a colônia Nosso Lar, ao sair daqui ele saiu como médico e ao chegar lá ele já queria trabalhar com a medicina terrena dos encarnados lá na espiritualidade. E o que o orientador espiritual dele falou? Opa, devagar, André. Você primeiro precisa se adaptar aqui, verificar como é a nossa funcionabilidade, o nosso funcionamento, os níveis de manipulação de energia são totalmente diferentes daquele que você estava acostumado lá na Terra. Aí sim você vai poder exercer essa sua função. E vejam que durante um longo tempo em que André Luiz conseguiu angariar a sua evolução lá na espiritualidade, ele deixa de ser médico e passa a ser um repórter. Ele teve uma nova função, porque com o conhecimento da medicina que ele tinha aqui na Terra, com o conhecimento científico que ele teve, com as experiências que ele teve aqui, ao chegar do lado de lá, ele teve a oportunidade de ser repórter e nos trazer os livros psicografados por Chico Xavier. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento da fisiologia humana, ele tinha um conhecimento da funcionabilidade dos terráqueos e ele traduziu tudo que ele via do lado de lá com uma linguagem adequada para nós encarnados aqui na Terra. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
Então, pessoal, vocês veem aí que a questão do desencarnar e das colônias espirituais para as quais a gente vai depender muito da sintonia que a gente tem, do nível de vibração que a gente tem. A gente tem falado desse nível de vibração desde o início, né? Quanto mais interessante for a nossa vibração, quanto mais elevada for a nossa vibração, mais vai ser, mais a gente vai estar conectado com os espíritos de amor, com os espíritos de luz, com a espiritualidade superior. Quanto menos, né, quanto mais a vibração for baixa, quanto mais a gente entrar e enveredar por sentimentos negativos, mais a gente vai estar em contato com espíritos com o mesmo nível de pensamento que nós. Quando nós desencarnamos, isso não se modifica. Isso fica bem claro para a gente, né, nesse vídeo que ele mostra aí. A gente vai se afinar com aqueles espíritos que pensam como nós. É por aí. Mas aí que nem ele explicou. Então a gente vai para um lugar em que as pessoas exerçam a mesma profissão que a gente exerce na Terra. Não tem a ver com profissão, não tem a ver com o que a gente trabalha aqui. Tem a ver com o nível de pensamento, com a nossa emissão de pensamento, com a nossa emissão energética, com a energia que a gente está vibrando em. Então, a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso, para que as coisas fiquem bem claras para a gente nesse sentido. Eu vou, então, agora iniciar tema 3, as comunidades do plano extrafísico. Aí ele vem falando assim: com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outras dimensões da vida, associando-se aos que lhe são afins, em estado de felicidade ou infelicidade, uma vez que cada consciência vive e envolve entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Então, isso está lá em Justiça Divina, que foi psicografado pelo Chico Xavier. É isso exatamente. A gente... existe eu até comentei sobre esse filme, né? Que se chama Amor Além da Vida. Ele fala justamente sobre essa questão dessa afinação de pensamento, para onde que a gente vai. É muito interessante. O filme tem muita coisa ficcional, tem muita coisa assim que é bem ficção mesmo, foge bastante à questão do espiritismo. Mas, assim, a base é espírita. A base é bem aquilo que a gente quer passar para vocês aí sobre as comunidades. Então, é bem interessante visualizar esse filme, claro, sempre com esse olhar de que é um filme ficcional, é com Robin Williams, é um filme muito bom, muito bem produzido, e ele mostra bastante essa questão de como que a gente vai para onde o nosso pensamento se afina. A gente vai compartilhar isso. Aqui na Terra, isso já acontece. Quando a gente já trabalhou essas ideias também em aulas anteriores. Quando a gente, por exemplo, fica muito bravo, a gente fica com raiva e deixa o nosso padrão vibratório cair, a gente abre possibilidade, abre portas pelo nosso livre-arbítrio os irmãozinhos que estão vibrando na mesma sintonia de entrarem no nosso campo áureo, no nosso campo vibracional, para compartilharem conosco aquelas vibrações. E a gente está comungando com eles o mesmo pensamento. Sim? Quando a gente toma consciência e entra em oração, a gente eleva o nosso campo vibracional e a gente entra em contato com espíritos mais evoluídos, que vão ter conselhos melhores para dar para a gente. É isso, exatamente, né? Que tipo de pensamento é mais constante em mim? Eu sou uma pessoa mais pessimista? Eu sou uma pessoa mais otimista? Eu sou uma pessoa que está sempre vendo o lado bom da coisa e buscando aprendizado com tudo que acontece na minha vida? Ou sou aquela pessoa que sempre vê o lado ruim da coisa e afina sempre com esse lado ruim, com as pessoas que falam mal, com as pessoas que não conseguem compreender o que pode ter de bom numa situação que parece horrível para todo mundo? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Se a gente está passando por isso, foi porque nós escolhemos isso, sempre lembrando das nossas escolhas. Se a gente está nesse momento da Terra, a gente sabia que a Terra estaria passando por esse momento. E a gente concordou com isso. Isso não é uma novidade. A gente concordou, a gente sabia que algo ia acontecer, a gente podia até não saber exatamente o quê, mas a gente sabia que algo grave iria acontecer e que a gente estaria aqui na Terra nesse momento. Então, a gente concordou em passar por isso tudo que a gente está passando.
E agora a gente está revoltado, a gente está vibrando de maneira negativa, falando mal do momento que a gente está passando, jogando um monte de energia negativa para a Terra que vai ficar aqui, ó. Todas as energias que a gente joga, todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos de pessimismo, eles ficam criando uma teia em cima da gente de criações mentais negativas. Mas existem aquelas pessoas que também estão pensando, peraí, se tudo isso está acontecendo, se está escrito que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, então o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando mal desse momento? O que está acontecendo? Eu preciso me afinar com o momento, conseguir perceber o aprendizado que a Terra está tendo e que eu estou tendo dentro desse momento histórico. É assim que a gente precisa vibrar, porque aí a gente está em sintonia com o aprendizado, com a evolução, com os espíritos que têm uma consciência mais bem estabelecida. Então, nós nos afinamos com determinadas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. E na hora que a gente desencarnar, isso não vai se modificar. Não é porque a gente desencarnou que a gente vai mudar de pensamento, que a gente vai mudar de ideologia, que a gente vai mudar tudo. Não. Quando a gente perde o corpo físico, nós continuamos a ser a mesma pessoa. Por isso a importância da reforma íntima. Essa reforma íntima, sendo feita na Terra, ela vai conosco para onde quer que a gente vá. Se a gente não enveredar por esse caminho da reforma íntima e continuar no pessimismo, a gente vai com esse pessimismo para onde quer que a gente vá. E a gente vai se afinar com pessoas desencarnadas. Lembra dos espíritos errantes que a gente viu no encontro anterior? A gente vai se afinar com os espíritos errantes que pensam como nós. Não que tenha a mesma profissão, mas que tem o mesmo nível de pensamento que a gente tem. E é com eles que a gente vai comungar tudo na erraticidade, certo? Para onde nós vamos, então? Vamos para onde o nosso pensamento vai estar afinado com os outros habitantes daquele lugar. Ok? Vamos pensar, então, em nosso lar, que é um dos grandes exemplos que a gente tem de relato de desencarne. Para onde André Luiz foi? Para o lugar que afinava com o pensamento dele. Pensamento de egoísmo, pensamento de rancor, pensamento de raiva, de prepotência. Estava lá. Pensamento e na questão de ser um suicida, porque ele não entendia o que era ser um suicida naquele momento. Ele disse, não, eu desencarnei por causa de uma doença, a doença não tem nada a ver com isso. E as pessoas chamavam ele de suicida onde ele estava. Então, as pessoas o acusavam e ele buscava se defender. Então, ele continua na mesma perspectiva do que ele estava na Terra. Continuou se achando o melhor, continuou se achando o mais perfeito, continuou se achando injustiçado, continuou tudo que ele vivia, aquela consciência continuou com ele, até ele entender que ele precisava de ajuda e pedir essa ajuda. Mas isso demorou anos para ele poder ter a consciência de que ele precisava pedir ajuda, porque ele achava que ele era totalmente autônomo e dono de si, autossuficiente, não precisava de mais ninguém além dele mesmo. E, além disso, achava que tudo acabava depois da morte. Então, para ele, aquela experiência era uma experiência confusa, porque como ele era cético, ele não compreendia o que tinha acontecido, né? Porque não acabou com a morte. Então, a confusão mental levou-o para o lugar que ele foi. Pensando, né, como a gente fez no encontro passado, em Violetas na Janela, na Patrícia, ela foi direto para a colônia. Por quê? Porque o pensamento dela, a consciência dela já tinha uma elaboração mais interessante e ela já tinha noção do que acontecia depois do desencarne. Ela já tinha a aceitação disso e já tinha consciência de que ela poderia, então, com todos os pensamentos de amor, com toda a aceitação do problema, porque ela teve uma doença grave e ela não ficou revoltada com essa doença, não ficou desgostosa com essa doença, ela entendeu, aceitou aquela doença e fez a passagem diretamente para a colônia. Então, ela foi para onde a consciência dela, para onde os pensamentos dela se afinavam também. Então, é sempre para onde os nossos pensamentos se afinam que a gente vai. Características gerais das comunidades espirituais. O mundo espiritual comporta várias regiões ou esferas vibratórias, compostas de níveis ou planos evolutivos,
nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Nós sabemos que existem as colônias espirituais, a gente vai ver isso nos próximos encontros, que ficam em cima de regiões do Brasil. Vamos olhar o Brasil, né, porque é o nosso país. E a gente também sabe que existem mundos de transição. A gente até já falou sobre isso, que a Terra já foi um mundo de transição antes de ter vida aqui, né? Então, quando a Terra ainda não tinha nada, era um planeta em formação. Os engenheiros da espiritualidade, os engenheiros de Jesus estavam começando a construir os princípios da Terra. A Terra era um mundo de transição, para o qual espíritos errantes, vamos lembrar de novo que são espíritos errantes, são espíritos que desencarnam e precisam reencarnar na Terra. É isso que a espiritualidade, que o espiritismo chama de espíritos errantes. Espíritos que desencarnam e ainda precisam voltar para a Terra para uma nova reencarnação. E esses espíritos errantes, então, podem ir para esses mundos de transição, dependendo da afinidade do pensamento deles com as pessoas daquele lugar, ou para as colônias espirituais, ou para o umbral, né, dependendo aí muito, então, do nível de pensamento. Isso é que vai definir qual que é a minha vibração. Eu vou para onde a minha vibração for compatível. Características gerais das comunidades espirituais. As comunidades espirituais no plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidão ou gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que chegaram. Ok? Então, as relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que chegaram. Vamos lembrar de novo do Nosso Lar, porque o Nosso Lar é um livro que mostra isso aí com bastante perfeição para a gente. A mãe de André Luiz, ela já era bastante evoluída, já tinha alcançado um grau de evolução bastante grande. Ela estava presente na morte de André Luiz, no momento do desencarne dele, estava lá para ajudar a fazer a passagem, e ela não teve permissão para se conectar com ele pessoalmente, né, perispírito, antes do momento que ele tomasse consciência de muita coisa. E quando ele pergunta a ela, no momento que eles se encontram, onde estava o pai dele, ela responde, ele ainda está em zonas abissais, ou seja, ele ainda estava perdido, né, dentro daquela comunidade, vamos dizer assim, que eram abismais, na verdade. Eu falei errado o nome. Abismais. Então, lá no umbral, o pai dele ainda estava perdido lá e ela não tinha conseguido ainda tocar o coração dele através da oração. Então, é isso aí. A gente vai para onde o nosso grau de perfeição vai nos levar, ou de imperfeição, né? De consciência, de vibração. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e conhecimento de seus habitantes. Ok? Então, acho que isso ficou bem claro para a gente. Características gerais das comunidades espirituais. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece para a gente. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irreversível. Vamos lembrar também do momento em que o André Luiz foi conversar com o governador do Nosso Lar. O que o governador do Nosso Lar fez? Se ajoelhou perante André Luiz. André Luiz ficou assustado com aquilo. Por quê? Porque esses espíritos que estão em cargos superiores, eles entendem que eles estão a serviço daqueles que ainda não alcançaram aquele nível de evolução que ele conseguiu alcançar. Ele não tem pena dos outros, mas ele entende que ele está a serviço. Então, isso que é muito diferente na Terra. As pessoas que estão em cargos superiores aqui na Terra, elas se sentem superiores àqueles que são subordinados a ela. E aquele poder, muitas vezes, cresce, se torna orgulho, se torna ego, se torna várias coisas que são desnecessárias. Nas comunidades espirituais, as pessoas que exercem cargos mais altos, elas são
elas têm consciência de que elas estão a serviço daqueles que ainda não alcançaram o patamar que eles alcançaram. E muitas vezes elas não se acham nem dignas de ocupar aquele espaço. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. As condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias para subjugarem, ignorando que toda a sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A gente sabe que nas comunidades como as do umbral, por exemplo, tem espíritos que se julgam superiores aos outros e escravizam a muitos para que eles façam as suas vontades. Né? Quem já trabalhou em mesa mediúnica, ou quem trabalha, ou quem vai trabalhar, vai ter a experiência de observar esse tipo de coisa. Né? Espíritos que pensam que são superiores e vão escravizando aqueles que vão chegando, que têm uma sintonia de pensamento parecida ou igual à deles. Né? Então, eles falam, se você tem que fazer isso aqui, se você não fizer, você vai sofrer tal sanção, e eles vão se achando subordinados àqueles e vão ficando, assim como eles já tinham o hábito de aqui na Terra, certo? Então, essa subjugação, ela é uma coisa que vem do ego, e que vai acompanhar o espírito que tem isso muito forte quando ele desencarnar. E ele vai, então, tentar sujeitar outros à vontade dele, e isso vai fazendo com que tudo vai indo contra a lei de Deus, né? Que é a lei do compartilhar, que é a lei de um contribuir com o outro, de um ajudar ao outro no processo evolutivo. Comunidades espirituais de sofrimento e dor. Lá existe o predomínio de paixões inferiores, controle mental sobre os subjugados, é esse caso em que um espírito vai se achar melhor do que o outro, vai buscar subjugá-lo à sua vontade, né? Escravizando-o. Volitação restrita, porque os espíritos que volitam, eles são aqueles que têm leveza no perispírito. Vamos lembrar dessa questão da leveza? Nós reencarnamos em determinado planeta de acordo com o nosso peso perispiritual. O nosso peso perispiritual, ele é medido pelos nossos sentimentos, né? Então, quanto mais leves são os nossos sentimentos, quanto mais nobres, quanto mais moralizantes são os nossos sentimentos, e vamos lembrar que essa moralidade não tem a ver com a moralidade imposta pela Terra, tem a ver com a moralidade imposta por Deus, e que Jesus trouxe para a gente. Então, é bem diferente, tá? Então, quanto mais leve, mais ele vai ter a possibilidade de reencarnar num planeta mais superior. Quanto mais pesado, mais ele vai ter possibilidade de reencarnar em planetas inferiores, com a vibração que seja compatível com aquele peso perispiritual que ele tem. Então, a volitação, ela vai acontecer com espíritos que tenham essa leveza, né? Que conseguem ter essa leveza, e então eles vão volitando, porque o perispírito dele já está com sentimentos nobres, com sentimentos leves, e isso faz com que eles tenham essa possibilidade. Nas comunidades de dor e sofrimento, isso quase não acontece. Acesso intermeditado a regiões elevadas, eles não podem. Eles estão lá no umbral, eles estão na zona de sofrimento, eles pensam que eles podem dominar o mundo, alguns até fazem armas, né? Enfim, eles têm lá um armamento e tal, e querem atacar. Dentro do umbral tem um posto de assistência que recolhe as pessoas que pedem ajuda, que pedem para serem ajudadas, enfim. Eles levam essas pessoas para esse posto e vão cuidando delas lá. E os espíritos que não querem que aquele outro se liberte, eles vão atacando e tal, só que eles não têm esse acesso. Eles pensam que podem ter, mas eles não têm esse acesso. Então, o acesso deles é interditado às zonas elevadas, inclusive aos postos de atendimento que existem dentro do umbral. Posto de atendimento do bem.
Névoa envolve a região, e isso a gente viu no filme, né? O Nosso Lar deixou bem claro para a gente essa névoa que fica lá dentro da região inferior, exerce influência sobre os encarnados, porque são esses espíritos aí que vão trabalhar nesse setor de vampirização, de reforçar hábitos negativos, que vão vir também para vampirizar as pessoas que têm vícios, para poder, junto com elas, compartilhar daquele vício, enfim, elas também exercem influência sobre quem está encarnado. O umbral trata-se da zona obscura, que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. E isso também ficou bem claro lá no Nosso Lar, né? Que André Luiz mostra bem essa comunidade e as pessoas que estavam lá, umas acusando as outras, em grupos que se afinavam em pensamentos, que gostavam daquele tipo de atitude. E nesse outro filme também, Amor Além da Vida, isso também é demonstrado, essas zonas abissais e obscuras aí. Já nas comunidades devotadas ao bem, o labor é intenso, a gente tem trabalho, né? A gente também vê isso no Nosso Lar, quando André Luiz vai conversar com o ministro, que faz essa distribuição de tarefas e que faz a distribuição do dinheiro que circula lá, bônus hora, né, que eles chamavam lá em Nosso Lar. Ele entende que é necessário trabalhar para você ter o merecimento de ter coisas, de conquistar coisas, inclusive o direito de visitar as pessoas na Terra, de enviar mensagens para as pessoas da Terra. Precisa ter trabalho, precisa se especializar em algo lá. Livre trânsito a outras comunidades, a gente viu, né, o ministro e o Lísias indo lá buscar o André Luiz no umbral, quer dizer, eles têm o livre acesso ao umbral para poder fazer os socorros, vai depender muito do trabalho que cada um exerce dentro de cada posição, né, que cada um tem lá. A volutação é utilizada porque os espíritos eles já têm uma leveza maior, então eles conseguem volitar. Comunicação por via mental ou palavra articulada. E essa questão da comunicação por via mental, na hora em que tem vários momentos, né? Mas tem uma hora que o André Luiz entra no aerobus junto com o Lísias, e eles o Lísias vai mostrar a cidade para ele. E o André Luiz falou assim: para de ler meu pensamento. Quer dizer, já havia essa comunicação, o Lísias conseguia ler os pensamentos de André Luiz. Influência espiritual, respeito ao livre-arbítrio. Então, assim, quando ele pede para de ler meu pensamento, ele para, porque senão ele está invadindo o livre-arbítrio do outro, sem o outro querer que isso aconteça. Então, você tem esse respeito com o livre-arbítrio do outro. Mesmo que consiga ler, não fala nada, não dá nenhum conselho se a pessoa não quiser que ela recebesse conselho. Natureza rica e bela, né? A gente viu isso também no Nosso Lar. Então, essas são as características aí dessas comunidades espirituais. Então, agora eu vou colocar para vocês assistirem a continuação daquela explicação sobre os mundos, né, sobre as comunidades, pela TV Mundo Maior. São muitas as culturas que acreditaram e ainda hoje acreditam que a vida terrena nos conduz a um lugar fixo após a morte. Os homens de bem vão para um lugar de paz, onde existem somente prazeres e alegrias, ao contrário dos pecadores, que ficam em sofrimento e castigo eterno. O julgamento final causa medo. É possível que nossas ações tenham consequências permanentes e imutáveis? Diferente do temido inferno, André Luiz nos fala sobre o umbral, uma região do mundo espiritual onde podemos aprender com nossos erros.
O umbral é um lugar ou estado transitório para onde vão os espíritos que ainda mantêm um forte vínculo com a vida terrena. O nível de apego com o mundo material altera o estado do perispírito, tornando mais ou menos denso. Um espírito leve pode retornar e transitar pelas colônias, enquanto o perispírito denso continua no umbral. Amor aos bens materiais, desejo de vingança ou sentimentos como orgulho e remorso, quanto maior a ligação com os instintos, mais denso o perispírito. Mas essa não é uma condição permanente. Estar no umbral é uma escolha, uma oportunidade de, no seu próprio ritmo, se desapegar da sua antiga vida como ser encarnado. O conceito de liberdade é o que separa as regiões umbralinas da ideia de inferno. Se os pensamentos e sentimentos têm o poder de alterar o estado do perispírito, isso significa que não são nossas ações na Terra que determinam para onde vamos ao desencarnar. Controlar o padrão de pensamentos é um aprendizado e varia de acordo com cada pessoa. Quando o perispírito evolui para um estado leve, ele perde a sintonia com essa região e pode transitar pelas colônias, desenvolvendo outros trabalhos. Há prisões nas colônias espirituais? Quando nós comentamos de que as colônias espirituais são cópias das coisas que existem aqui na Terra, lá na colônia espiritual haveria uma prisão? O que vocês acham? Há prisão. Por quê? Porque o indivíduo que é levado para uma determinada colônia para se adequar àquela colônia e ele tem um comportamento inadequado, ele será penalizado por esse comportamento. Ele sai de uma região, ele morreu aqui na Terra, imagine um indivíduo extremamente perverso que tem afinidade com um espírito, anjo de guarda, que pertence a uma determinada colônia espiritual. Por compaixão, por afinidade de pensamento, esse anjo de guarda vai resgatar esse indivíduo perverso, morto, que está aqui perambulando na superfície da Terra, batendo lata, vamos assim dizer, né? Batendo a cabeça de canto em canto, e ele vai ser recolhido para um local específico. Esse local específico é que é considerado o umbral, porque a especificidade do local se dá em função da atividade mental daquele indivíduo perverso. Então, numa colônia resplandecente, numa colônia nosso lar, tem o umbral do nosso lar, onde para lá são levados os espíritos perversos para eles se adequarem a uma nova condição. Eles não se misturam de imediato com os pintores da colônia espiritual lá do nosso lar. Eles não se misturam de imediato com os músicos da colônia espiritual daquele lar. Eles vivem aquele mundo mental, aquela atividade, aquela esfera psíquica que nós chamamos de umbral. Por quê? Porque o tipo de pensamento ali é extremamente ruim, extremamente perverso. Mas isso vai mudando com o tempo. Por quê? Porque esse indivíduo, ao ouvir uma música que ele não ouvia aqui na Terra, que ele não tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir, lá ele será submetido a um tratamento musical. Ele vai ouvir música, vamos assim dizer, por uma imposição. E aí ele vai passar a ter gosto pela música. Serão apresentados para ele quadros maravilhosos, pinturas super interessantes, para que ele desenvolva o gosto por aquilo que ele não teve condições de usar aqui na Terra. Em que pese aqui na Terra ter museu, ter escolas de música, mas ele não frequentou nada disso. Por quê? Porque ele estava vinculado à perversidade, à criminalidade. Mas como tudo evolui nesse universo de Deus, ele tem a chance de ir para uma colônia espiritual, resgatado por um amigo espiritual, para que ele saia dessa situação psíquica e mude para outra. Ele será útil algum dia, porque como ele era extremamente perverso, ele sabe manipular energias. Imagine se essa perversidade, essa criatividade perversa dele for utilizada para o bem. Terá grande valia dentro dessa colônia. Mas isso não se dá de uma hora para outra. Isso é um processo lento e gradativo.
Por isso que os espíritos nos relatam que para eles não existe tempo e espaço. Eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam com a condição que eles têm de evolução. E é na colônia espiritual que vai se dar continuidade a uma atividade de aquisição de conhecimentos para quando nós reencarnarmos, ou quando aqueles que estão lá reencarnarem, como nós já estivemos, possamos exercer aqui na Terra o aprendizado que nós adquirimos lá em complemento daquilo que nós já tínhamos aqui na Terra. É uma sequência: vida terráquea, vida extraterrena. Vida terrena, colocamos em prática, provamos, espiamos isso aqui. Deu certo? Beleza, evoluímos. Não deu certo? Vamos ter que reaprender como controlar tudo isso. Onde a gente reaprende? Trabalhando numa colônia espiritual, participando das atividades educacionais e corretivas dessa colônia espiritual. Há tipos diferentes de colônias? Uma outra dúvida que nós temos, né, e que os próprios espíritos nos esclarecem através dos livros e através das manifestações, né? Aqueles que tiverem oportunidade de presenciar uma manifestação espiritual em que o espírito nos dá a liberdade de conversa, eles nos explicam da composição, da etnia dessas colônias espirituais. Então, há relatos, por exemplo, de que existem colônias espirituais para os músicos, que é chamada a colônia Sol-La-Si. A colônia Sol-La-Si, ela arrebanha todos aqueles indivíduos que são vinculados à música, vinculados ao teatro, vinculados à arte. Por quê? Por causa da afinidade de pensamentos. Lá eles conseguem trabalhar, se desenvolver e de lá preparar espíritos para que sejam os, entre parênteses, anjos de guarda dos encarnados que militam nessa área. Então o músico, evidentemente, ele é inspirado por um músico defunto, que tem o conhecimento da musicalidade, ele entende de notas, ele entende de composições, e eles vão trabalhar em conjunto. Nada é perdido nesse universo infinito de Deus. Tudo tem uma finalidade. À medida em que nós desenvolvemos um potencial, esse potencial ele é utilizado quando houver necessidade e em função da nossa capacidade de realização. Basta ter força de vontade que a gente será útil em qualquer local onde nós estivermos presentes. Nossa experiência na Terra é usada nas colônias? Como nós falamos, né, sobre as especificidades dessas colônias espirituais, não quer dizer que elas sejam estanques. Da mesma forma que as cidades aqui na Terra não são estanques. Tem cidades em que tem mais propensão à agricultura, outra cidade que tem mais propensão à agropecuária, outras cidades que cuidam mais da suinocultura. Então, dentro desses núcleos, há um intercâmbio de informações. Um indivíduo que tem uma experiência com gado, alguma coisa do gado, da experiência que ele adquiriu com o gado, ele pode passar para as pessoas que mexem com suínos. A descoberta de uma nova composição de nutrientes, de uma composição de adubos para determinado tipo de lavoura, tudo isso há um intercâmbio. Por que há esse intercâmbio aqui? Porque a gente aprendeu a fazer isso lá. Lá na espiritualidade é muito mais fácil. O nosso translado lá, por nós termos uma matéria não tão pesada como a daqui, nós podemos nos deslocar mais facilmente. Evidentemente que para levar o perispírito vai dar trabalho. Por isso que há relatos de aeróbus, né, que seria um meio de transporte na espiritualidade, em que André Luiz relata isso, em que quando há uma transferência de uma colônia para outra, sem que haja necessidade de se modificar o perispírito nesse translado, usa-se o aeróbus. O aeróbus seria como se fosse uma nave espacial, vamos assim dizer,
em que leva um indivíduo de um local para o outro, como nós temos aqui o submarino que leva um indivíduo de um local para o outro, quando ele tem que viajar por baixo do mar, um avião que tem características especiais de pressão e temperatura, quando eu saio de um país, mesmo aqui na superfície da Terra, eu tenho que ter condições adequadas de sobrevivência. Por isso que o avião é pressurizado, por isso que a temperatura é controlada dentro dele, por isso que é feita a dosagem adequada de oxigênio dentro do próprio avião, senão nós morreríamos dentro do próprio avião. Tudo isso é cópia da espiritualidade. E o aeróbus, descrito por André Luiz, é um aparelho, é um veículo de transporte utilizado do lado de lá. Então, existem migrações, existem transferências de conhecimento e processos de comunicação entre os dirigentes dessas colônias para trocarem conhecimento entre uma e outra. Então, pessoal, é isso. Eu acho que, tomara que tenha ficado claro para vocês, eu quis trazer as palavras aí de outras pessoas também para poder contribuir nesse momento que a gente está falando das colônias, das regiões, né, que a gente vai, quando a gente desencarna, das comunidades espirituais que a gente tem à disposição quando a gente desencarna. E era isso por hoje, tá bom? Amanhã, todos convidados para o nosso início no nosso curso no livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Eu espero que seja bacana, que todo mundo goste. Nós estamos muito felizes e empolgados por esse início desse novo curso. E que, assim, na verdade, ele vai agregar a esse curso que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque ele vai falar também de mediunidade, na visão que André Luiz, que é um desencarnado, tem para nós encarnados. Então, eu acho que vai ser assim de um enriquecimento muito grande para esse curso que a gente está fazendo agora. Gratidão a todos, gratidão pela companhia de vocês, gratidão pela presença de vocês, seja agora aqui ao vivo, seja depois, né? Quem puder assistir depois. Gratidão ao Centro Paulo de Tarso, que abre as portas para que a gente possa compartilhar esse pouquinho de estudo que a gente tem aí, né, juntos, tá bom? Então, até amanhã para algumas pessoas, até semana que vem para outras. Gratidão a todos, namastê, beijo no coração. Até lá.